Paz, irmãos. Paz, amados. Vamos dar continuidade à brincadeira. Nós fomos desafiados pela Bruna Badô, minha cunhada maravilhosa. Primeiramente, agradeço aí esse convite. Agradecemos para a Bruna a oportunidade de participar. Foi um desafio para a gente arrumar um tempo esse fim de semana, mas acho que é muito importante, sempre é importante a gente dedicar um tempo para a palavra, para Deus, trabalhar esses lados espirituais, religiosos. E esse fim de semana a gente agora arrumou um tempo para falar para vocês o que foi importante para a gente, o God, a participação no God, e também ler para vocês alguns pontos da Bíblia, da palavra, que a gente acha interessante, foi importante para a nossa vida, é importante todos os dias para a gente, né? Então acho que a Natália tem bastante coisa para passar para vocês também. Eu vou tentar ser bem rápido, né? Na verdade, a gente já tinha gravado um vídeo, foram mais de 22 minutos, a gente achou que estava muito grande. Então, eu vou tentar resumir, né? Na verdade, assim, eu decidi me converter, aceitar Jesus por intermédio do meu irmão. Eu não tinha uma relação muito boa com ele e eu sentia um vazio muito grande por isso e pelo fato de, durante toda a minha vida, buscar esse lado espiritual. Eu sempre achei que o ser humano ele precisa ter um equilíbrio na vida, tanto a parte física, mental e o espiritual. E o espiritual na minha vida faltava. Eu vim de diversas religiões, fiquei durante muitos anos na igreja católica, participando de vários ministérios. Saí da igreja, fui para centro espírita, busquei meditação, busquei de várias formas para tentar encontrar Deus e mesmo assim eu senti o vazio. E eu comecei a notar a mudança na vida do meu irmão, começou a me deixar intrigada isso, né, que a gente não se falava nem nada e toda hora que eu via, passava, ele estava lendo a Bíblia, isso começou a mexer muito comigo. E durante uma visita, um almoço na casa do meu pai, ele veio falar sobre Deus, sobre Jesus, para o meu pai, para minha madrasta. E aquilo me deixou intrigada e eu briguei com ele, falei que ele estava querendo converter todo mundo. Mas na verdade eu sabia que nada que eu estava falando, eu tinha argumento suficiente para ir de frente mesmo, bater de frente com o que ele estava querendo passar. E isso me deixou muito angustiada. Porque pela primeira vez eu via que meu irmão, ele tinha um argumento tão forte, ele tinha um amor tão grande, que é o amor que eu sempre tive vontade de experimentar e não tinha conseguido. Deus trabalha e ele veio com certeza desde o ano passado orando por mim, né? O meu irmão ora todos os dias e em uma oportunidade que o Felipe estava viajando a trabalho, ele me convidou para participar do grupo de jovens. Na verdade, naquele momento eu aceitei porque eu não queria ficar num sábado sozinha, eu estava acostumada a passar todos os finais de semana com o Felipe quando eu tinha tempo. Acabei indo e chegando lá me maravilhei, né? Achei tudo interessante, a palavra do dia foi bem gratificante porque falava, a lição foi passada falando um pouco da nossa parte, do nosso corpo, o quanto o nosso corpo era importante a gente cuidar pelo fato de ele ser morada do Espírito Santo, e aquilo mexeu muito comigo, que eu venho de um quadro de anorexia, estou bem melhor agora, porém ainda luto contra essa doença, tem alguns resquícios ainda. Então aquilo me fez refletir muito sobre a que ponto eu estava, o que eu estava fazendo com a minha vida, né? E se aquilo realmente alegrava a Deus. Então aquilo mexeu. Fui na aula no domingo, na parte da manhã com meu irmão. A gente falava, vamos começar uma nova vida. Até então eu não sabia o que era nova vida. Só que nós entramos na sala errada, na sala de fundamentos. E quando eu cheguei lá, eu não concordei com nada. Foi terrível. Saí de lá falando pro meu irmão que, não quero mais fazer isso. Como pode? Isso vai totalmente contra o que eu aprendi na faculdade, na minha profissão. E isso me deixou angustiada. Mas mesmo assim eu fui no culto à noite. Do culto eu me maravilhei, principalmente com a parte da música. Meu irmão, ele soube me cativar justamente com isso, porque eu gosto muito de música, eu toco também. Então aquilo me prendeu, mas eu fiquei muito com aquele questionamento: como que eu posso seguir a Deus, seguir o ensinamento dele e ser psicóloga, né? Vai totalmente contra as coisas que a gente aprende na faculdade. Porém, Deus é tão bom, ele não trabalha só, né? Ele coloca pessoas maravilhosas na nossa vida, colocou uma amiga de trabalho. E essa amiga, ela é psicóloga, ela também é evangélica e começou a falar muito comigo. Ela já vinha, né, conversando um pouco sobre Deus, todas as dúvidas que eu tinha ela tirava. Ela vinha, sentava, conversava e ela começou a falar como ela usava
essa questão da religião para a vida na área psicológica, né? E isso me deixou muito... Nossa, falei, é isso que eu quero pra minha vida, né? Então isso acalmou meu coração. Chegou um tempo, o Felipe voltou e aí veio o grande ápice, né? Porque até então eu estava maravilhada com o amor de Deus, estava sentindo isso, eu já tinha falado pra mim que era isso que eu queria. Porém o Felipe, a gente na verdade nunca tinha conversado muito sobre isso, a gente evitava esse tipo de assunto de religião. Ele nunca me proibiu de ir em qualquer lugar, porém ele não me acompanhava, ele não gostava de acompanhar, era meio que um trato que a gente tinha, cada um respeita o seu, mas aquilo me incomodou muito, porque eu queria muito que ele experimentasse esse amor, o amor que eu estava sentindo. E quando eu fui falar pra ele, eu acabei sendo, às vezes, eu falo que eu não fui virtuosa nesse momento, nem altruísta, nem nada disso, porque eu acabei querendo impor que ele fosse conhecer o grupo, fosse conhecer, ir no culto, entender o que eu estava querendo dizer, experimentar esse amor, e eu acabei sendo um pouco autoritária com isso. E ele não entendeu, acabou ficando com raiva, a gente brigou, até meio que ameacei a ele que se ele não experimentasse isso, eu não ia conseguir casar com ele, né? Porque eu acreditava que para um casal ser feliz tem que ter muita base da fé, do amor e principalmente do amor de Deus. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Então, dando continuidade ao que a Natália vai falando, ela me confrontou bastante depois dessa participação dela nos gods, nos cultos, e eu sempre tive firme a questão da minha fé católica e sempre tive minha crença, mas nunca fui praticante, quase sempre não ia à igreja. Poucas as oportunidades que eu entrava na missa. Então ela me confrontou num fim de semana, questionando minha crença a Deus. Não tive argumentos para ter uma discussão com ela, fiquei nervoso. Fiquei mais nervoso ainda pela imposição dela a frequentar a igreja do Calvário e também dos gods. Porém, foi uma reflexão boa, porque ser questionado e você não conseguir argumentar, se você tiver consciência do que é a fé, você se coloca numa situação de tentar procurar uma resposta, entendeu? Para aquelas questões que você discutiu. Então, depois de um tempo, até por intermédio aí do William fazendo alguns convites também, a Natália falando, mas com menos imposição. Eu decidi, na verdade, a orar, né? Eu falei assim, Deus, faça a sua vontade. E que o Senhor transforme a vida dele, né? Então eu falei, depois daquela discussão que a gente quase terminou o nosso relacionamento, eu falei, eu entrego na mão de Deus, se for a sua vontade, o Senhor vai saber qual é o melhor caminho. Exatamente. E aí eu não falei mais nada, e o William convidou o Felipe para participar de um God, e justamente como eu falo, Deus, ele trabalha mesmo. A palavra do dia foi sobre casamento, sobre relacionamento, e isso mexeu com a gente. Foi minha primeira participação no God, falando sobre casamento, sobre a necessidade do casal ser integrado na união, e falou das palavras relacionadas a esse tema, né? Tipo, as explicações, as discussões que a gente teve foram relacionadas à integração do casal, à união dos dois ali, né? Os dois entrarem num acordo da fé, ter a crença em Deus, é muito importante. E eu fiquei bastante impressionado, foi interessante, eu não tinha esse conhecimento de como funcionava, né, os encontros de jovens, e foi muito bom, muito importante, acho que para a reflexão minha, e posteriormente para eu e a Natália conversar sobre isso. Hoje a gente está muito bem em relação a isso, a gente precisa melhorar em muitos aspectos, claro, mas a gente consegue conversar com mais tranquilidade. Depois do meu entendimento, né, sobre o que era o God, até estou participando dos cultos, acho que é muito importante, muito interessante, as pessoas são maravilhosas, e acho que isso cada vez mais vai se fortalecer. Além do que, os assuntos abordados são muito bons. Se você trabalha durante a semana todos aqueles assuntos do altruísmo, do caráter, todos esses assuntos acho que são muito importantes, e a gente tem que ter isso com frequência, todo fim de semana, todos os dias, e praticar a leitura da palavra é muito importante. E
vindo sobre esse assunto da palavra, a Natália, principalmente a Natália, depois eu conversei também com ela, escolhemos uns trechos, umas passagens. Né? Que eu acredito que trata muito o que me fez querer encontrar realmente esse amor de Deus, né? Porque se o meu irmão tinha encontrado e ele estava maravilhado com esse amor, eu também queria beber da mesma fonte que ele estava bebendo, e graças a Deus, graças a ele, graças ao meu entendimento, eu encontrei, né? E hoje eu estou preenchida e eu quero compartilhar com vocês alguns trechos. O Felipe vai estar lendo então pra gente, abram aí na Bíblia, 1 Crônicas 29, do versículo 11 ao 13. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. E agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. A outra passagem, antes de a gente comentar um pouquinho por que nós escolhemos esses trechos, está em Abacuque 3, do versículo 16 até ao 19. Ouviu, e o teu íntimo se comoveu a voz, temeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os de corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. E a outra passagem que nós escolhemos para compartilhar com vocês está em Romanos 8, no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bem, amados, nós escolhemos essas três passagens. Na verdade, assim, são passagens que mexeram bastante conosco, principalmente assim comigo. A partir do momento que eu coloquei toda a minha vida na mão de Deus, eu vejo que o quanto é maravilhoso e o quanto Ele é fiel, né? O quanto Ele realmente mostra pra gente qual que é o melhor caminho, o que a gente deve seguir, o que é o melhor pra nossa vida. E eu tinha um pouco de dificuldade quanto a isso, né? Então, a partir do momento que eu coloquei a minha vida, né, ao Senhor, coloquei o meu caminho, destinei realmente todos os meus passos para Ele, eu percebi que as coisas vão fluindo, né? E que o mal, que todas as coisas, a injustiça, tudo, ela é lavada, né? Que Deus é maior, que apesar das diversidades, as dificuldades do dia a dia, eu sei que eu posso contar, eu posso confiar, eu posso orar e agradecer, porque o Senhor, Ele é maior que tudo, né? Que o Senhor, Ele tem uma força que nos acalenta, vamos dizer assim, nos comove, e que essa força faz com que a gente siga confiante que Ele é fiel e verdadeiro. Então, eu acredito que essas três passagens, na minha vida principalmente, mexeu muito comigo e me fez ter a decisão aí de seguir realmente os passos. Além de duas músicas que eu não vou pôr aqui pra tocar, que fez com que eu entendesse o que eu estava fazendo com a minha vida. Uma é Meus Próprios Meios, né? Que essa foi a música que meu irmão colocou, que me tocou realmente, porque eu pensei realmente aí sobre o que eu estava fazendo pra minha vida, e ela mexeu em dois aspectos. Primeiro, porque eu gosto de rock, sempre gostei, e eu não consegui imaginar rock com músicas, né, com louvores, assim, eu não consegui imaginar. E a segunda é Incondicional também, que foi uma música que mexeu muito, que apesar de tudo, Deus sempre esteve ali à minha espera,
e que só bastava realmente eu querer encontrá-lo, né? Então foram duas músicas que mexeram muito comigo, e eu agradeço muito meu irmão pela primeira discussão, por esse momento, por ter realmente me convidado aí para participar de um encontro no God que realmente mudou toda a minha vida. Então, por ter sido o William que trouxe a gente aqui, apresentou pra gente toda essa palavra, todo esse caminho, abriu essa porta pra gente, para encontrar Deus, a gente vai chamar ele aí, vamos fazer esse desafio, né? Então, William, agora, por favor, lançai a palavra. Nós realmente não queremos prenda, eu sei que você não vai dar prenda pra gente, né? Porque acho que o seu testemunho e maior do que tudo foi o que realmente me motivou a querer encontrar esse amor. Então, tá com você, abençoe nossa vida com essa palavra que você vai escolher, e muito obrigada aí por tudo. Amo vocês. Tchau, até mais.